Maria das Dores puxou a rédea do cavalo com tanta força que o animal quase empinou no meio do caminho. Foi naquele exato instante que ela viu. Mais adiante, na beira de uma água parada cercada de mato alto, um homem estava de costas, concentrado numa vara de pesca improvisada. Sem perceber que a morte vinha se aproximando devagar, rente ao chão, silenciosa como só uma onça sabe ser. O corpo do bicho deslizava entre o capim seco sem pressa nenhuma, como se já tivesse certeza do que ia fazer. E talvez tivesse mesmo, porque o roceiro, distraído com a linha na água, não ouviu o estalo da vegetação, não sentiu o peso do perigo no ar, não percebeu que havia 2 olhos fixos nele, calculando a distância, esperando só o momento certo. Maria sentiu o sangue gelar. O vento parecia ter parado de uma vez. O canto dos passarinhos tinha sumido. Até o cavalo percebeu antes dela terminar de entender, porque começou a se inquietar, batendo o casco no chão e puxando o pescoço com nervosismo. Mas já não havia tempo para pensar com calma. Maria sabia que, se gritasse dali, talvez o homem se assustasse tarde demais. Sabia também que se a onça avançasse primeiro, não haveria chance de defesa. E foi nesse segundo, curto e cruel, que ela fez uma escolha que podia custar a própria vida. Apertou as pernas contra o corpo do cavalo e partiu em disparada. O som dos cascos rasgou o silêncio do lugar. A onça ergueu a cabeça na hora. O roceiro se virou tarde, confuso, sem entender nada, vendo apenas uma mulher vindo em velocidade na direção dele, o cavalo levantando poeira, o rosto dela tomado por um medo urgente. Maria nem teve tempo de explicar. Só gritou para o homem subir. Gritou com a voz mais alta que conseguiu arrancar do peito. Atrás dele, a onça já tinha mudado o rumo. Agora não estava mais se escondendo. Agora vinha, baixa, rápida, com o corpo tenso, pronta para saltar. E Maria entendeu, naquele mesmo instante, que tinha conseguido salvar aquele homem do primeiro ataque, mas talvez tivesse puxado o perigo para cima dela. O roceiro largou tudo no chão e se jogou na lateral do cavalo num desespero bruto, sem jeito, quase derrubando os 2. Maria puxou a rédea com força, virou o animal num arranco e sentiu o peso do homem se equilibrando atrás dela. O cavalo respondeu no susto, acelerando pela trilha estreita, enquanto o som da mata se quebrando vinha logo atrás. A onça não desistiu. Pelo contrário, veio atrás deles. E enquanto o coração batia descompassado e o vento seco cortava seu rosto, Maria teve uma certeza dolorosa. Daquela vez, o risco que ela correu não foi pequeno. E o que aconteceria depois daquela fuga, ela não podia imaginar. Seja bem-vindo ao Contos do Seu Álvaro. Eu sou o Seu Álvaro e hoje eu vou lhe contar uma história daquelas que parecem inventadas de tão fortes, mas que carregam um pedaço da vida como ela realmente é no interior. Então já se inscreva aqui no canal para não perder as próximas histórias. E aproveite também para me contar aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de saber até onde esses contos chegam. Agora venha comigo, porque para entender por que Maria se arriscou daquele jeito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tem gente que continua viva por fora, mesmo depois de já ter perdido o lugar no mundo por dentro. Maria das Dores estava assim havia algum tempo. Aos 24 anos, ela já não morava mais dentro da casa onde cresceu. Depois de ter enfrentado o pai e sido expulsa, passou a viver num abrigo simples, levantado nos fundos do terreno, um lugar antigo, de paredes gastas e telha quente, que antes servia para guardar ferramenta e resto do que já não tinha serventia. Foi ali que ela ficou, não por escolha verdadeira, mas porque era o que sobrou. A casa principal continuava perto, quase ao alcance da vista e da lembrança, mas longe demais para voltar a ser lar. Todos os dias, Maria acordava com essa distância doendo em silêncio. O interior onde ela vivia era daqueles lugares em que o tempo parece andar devagar, mas a vida dos outros corre depressa na boca do povo. A cidade era pequena, cercada de estrada de terra, cercado de cerca velha, de sol forte e de gente que conhecia cada sobrenome antes mesmo de conhecer a pessoa. De manhã cedo,
O cheiro de café passado e de poeira aquecida se misturava no ar. As galinhas ciscavam no quintal, algum rádio tocava longe. E o dia nascia com aquele jeito simples que só o sertão tem. Mas para Maria, havia uma diferença entre ver a rotina acontecer e fazer parte dela. Ela já não ocupava o mesmo lugar de antes. Passava pelas pessoas, ouvia cumprimentos curtos, percebia olhares demorados e seguia. No interior, ninguém precisa perguntar para fazer julgamento. Basta olhar. Seu José continuava firme como sempre, do jeito que o tempo e a criação tinham deixado. Era um homem respeitado na região, trabalhador, duro, de fala reta e pouca paciência para quem contrariava sua palavra. Na cabeça dele, o que tinha feito com Maria tinha nome de correção, não de crueldade. E talvez isso fosse o mais doloroso. Porque quando alguém machuca achando que está fazendo o certo, o sofrimento fica ainda mais difícil de explicar. Dona Chica seguia no meio disso tudo como sombra cansada. Ajudava a filha do jeito que conseguia, sempre escondido, sempre pelos cantos, às vezes deixando um pouco de comida perto do abrigo, às vezes fingindo não ver quando Maria aparecia no quintal. Era um amor com medo. E amor com medo quase nunca protege de verdade. Desde que passou a viver sozinha, Maria foi aprendendo a sobreviver com pouco. Fazia um serviço aqui, outro ali. Lavava roupa para uma vizinha, ajudava numa limpeza, cuidava de alguma criança quando aparecia oportunidade. Recebia quase nada, mas aquele quase nada tinha valor porque vinha das próprias mãos. Era pouco, só que era dela. E depois de tanto tempo vivendo sob decisão alheia, descobrir o peso de uma escolha pequena já fazia diferença. Foi assim que ela começou a mudar por dentro, mesmo sem perceber direito. Não ficou mais forte de uma vez. Não deixou de sentir medo, mas foi criando uma firmeza quieta, dessas que não aparecem no rosto de imediato, só no jeito da pessoa continuar. Lampião, o gato que ela encontrou no tempo mais duro, virou companhia constante. Dormia perto dela, seguia seus passos pelo terreno, sumia por algumas horas e depois reaparecia como se também soubesse que os dois compartilhavam a mesma ferida. Maria falava com ele como quem fala para não enlouquecer no silêncio. Contava o que sentia, o que pensava, o que tinha vontade de fazer e o que já não suportava mais. Não era porque esperava resposta. Era porque a presença dele, pequena e silenciosa, lembrava que ela ainda existia para alguém. E às vezes, isso basta para a pessoa não se partir de vez. Naquela semana, o calor estava ainda mais seco. O vento vinha quente, levantando poeira fina pelo quintal e deixando o céu com aquele tom esbranquiçado de dia que promete não dar descanso. Maria tinha acordado cedo, como sempre, e tentava ajeitar o abrigo do jeito que podia. Sacudiu um pano, organizou umas roupas, separou água num recipiente e ficou algum tempo parada na porta, observando a manhã crescer. Havia dias em que o peito dela amanhecia mais apertado, sem motivo claro, como se a vida estivesse anunciando alguma coisa antes de acontecer. E aquela manhã era uma dessas. Tudo parecia igual por fora, mas por dentro havia um incômodo que ela não conseguia nomear. Para espairecer, Maria decidiu sair um pouco. Não era incomum montar no cavalo emprestado de um conhecido da vizinhança quando tinha autorização. Às vezes fazia isso só para circular pelas trilhas mais afastadas e sentir a cabeça respirar longe das vistas mais curiosas da cidade. Cavalgar dava a ela uma sensação que poucas coisas ainda davam, a de movimento, a de que existia caminho além do terreno apertado onde sua vida tinha sido colocada. Na sela, com o corpo acompanhando o ritmo do animal, Maria conseguia pensar melhor. Ou às vezes não pensar em nada, que também já era um alívio. Naquele dia, ela precisava justamente disso. Um pouco de distância, um pouco de ar. Antes de sair, ela olhou na direção da casa principal. Viu a movimentação de sempre, ouviu um barulho de panela, percebeu Dona Chica atravessando a cozinha e desaparecendo depois atrás da porta. Por um instante, sentiu aquela dor antiga querendo voltar.
A dor de estar perto sem ser chamada, de existir ao redor da família sem fazer parte dela. Mas não demorou ali. Já tinha aprendido que certas feridas pioram quando a gente insiste em olhar. Então ajeitou o corpo na cela, chamou Lampião, que correu alguns passos atrás antes de desistir do esforço, e seguiu sozinha pela trilha que saía dos fundos e levava para as áreas mais abertas do interior. O caminho era conhecido. Terra seca, cerca de madeira já comida pelo tempo, mandacaru espalhado, arbusto baixo e um silêncio só quebrado pelo som do cavalo e por algum pássaro isolado cruzando o céu. Maria gostava daquele trecho porque ali o mundo parecia mais honesto. Não tinha cochicho, não tinha julgamento, não tinha pai mandando, nem promessa de futuro decidido por outros. Só o chão, o vento e a sensação de que a vida, mesmo dura, ainda podia surpreender. Foi cavalgando devagar por esse caminho que ela começou a relaxar o corpo. O sol já subia forte, mas havia uma brisa fina passando pela vegetação. E por alguns minutos, Maria quase conseguiu esquecer o peso que carregava. Mais adiante, a paisagem mudava um pouco. Havia uma área mais úmida, conhecida por alguns como lago e por outros apenas como trecho de água parada, cercada de mato mais alto e árvores retorcidas nas margens. Não era mar, nem rio grande, mas um canto onde alguns homens da roça às vezes iam pescar ou descansar do calor mais pesado do meio do dia. Maria pensou em passar por ali e depois voltar. Era só uma volta simples, dessas sem importância aparente que a pessoa faz sem imaginar que vai encontrar alguma coisa capaz de mexer com o rumo da própria vida. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Porque quando ela se aproximou daquela área isolada, primeiro veio o silêncio diferente. Depois, o incômodo do cavalo. E então, ainda sem entender direito, Maria sentiu que alguma coisa estava errada antes mesmo de enxergar o perigo com os próprios olhos. Tem perigo que não chega fazendo barulho, chega mudando o silêncio. Foi exatamente isso que Maria sentiu quando se aproximou da área de água parada. O cavalo diminuiu o passo por conta própria, as orelhas erguidas, o corpo mais rígido, como se estivesse tentando entender algo que os olhos ainda não tinham alcançado. Maria puxou levemente a rédea, acompanhando o ritmo do animal, e olhou ao redor. O vento parecia mais fraco ali. O mato mais alto balançava pouco, e havia um tipo de quietude que não era normal nem para aquele lugar. Mais à frente, quase encostado na margem da água, um homem estava sentado, de costas, a postura relaxada de quem não esperava nada além de um peixe puxando a linha. A vara simples apoiada nas mãos, o chapéu cobrindo parte do rosto, o corpo levemente inclinado para frente. Era um roceiro comum, desses que tiram o sustento do pouco que tem. Acostumado com sol, com terra e com o silêncio do interior, ele não parecia perceber nada além da própria pesca. E talvez fosse justamente isso que colocava a vida dele em risco naquele momento. Maria apertou os olhos, tentando entender o que tinha deixado o cavalo inquieto. Foi então que ela viu. Primeiro, um movimento leve no mato alto. Depois, um contorno diferente entre o capim seco. E então, a forma se revelou. Baixa, lenta, precisa. A onça vinha avançando devagar, com o corpo quase colado ao chão, cada passo calculado, cada músculo pronto para agir. Os olhos fixos no homem, sem pressa. Porque predador que sabe o que faz, não corre antes da hora. O corpo de Maria reagiu antes do pensamento terminar de se formar. O coração acelerou, a respiração ficou mais curta e uma sensação gelada subiu pela coluna. Aquilo não era dúvida, não era impressão. Era perigo real, daqueles que não dão segunda chance. Ela olhou de novo para o homem. Nada. Ele continuava ali, completamente alheio, talvez esperando que a linha puxasse, talvez perdido nos próprios pensamentos, sem imaginar que já tinha sido escolhido como alvo. O cavalo deu um passo para trás, nervoso, como se quisesse sair dali. Maria segurou firme. Sabia que qualquer movimento errado podia chamar a atenção antes da hora.
mas também sabia que ficar parada não era opção. Ela tentou calcular a distância. A onça estava mais perto dele do que ela, e isso significava que, se esperasse demais, não haveria tempo de chegar. Por um instante, o pensamento veio claro. Se eu fizer isso, eu posso morrer. Não foi exagero. Foi consciência. Maria já tinha ouvido histórias suficientes no interior para saber do que uma onça era capaz. Sabia que aquele tipo de animal não atacava por impulso, atacava para matar. E se ela entrasse naquele caminho, poderia estar trocando de lugar com o homem sem perceber. O silêncio naquele momento parecia mais pesado do que qualquer barulho. Maria olhou de novo para o roceiro. Depois, para a onça. Depois para o chão à frente. O tempo que normalmente passa sem pedir licença, ali parecia suspenso, esperando uma decisão. E foi então que a onça parou. O corpo inteiro dela ficou tenso, a cabeça levemente abaixada, o rabo quase imóvel. Era o sinal. Ela estava pronta. Maria sentiu o coração bater mais forte ainda. Não havia mais espaço para dúvida. Ou ela agia, ou assistia. E assistir não era uma opção que ela conseguia aceitar. Ela puxou o ar fundo, segurou a rédea com mais firmeza e ajustou o corpo na sela. O cavalo sentiu na hora. Aquela mudança de postura dizia tudo. Era decisão, era ação, era risco. O homem ainda não tinha visto nada. A onça ainda não tinha avançado. Mas os dois estavam a segundos de um encontro que não terminaria bem. E Maria estava prestes a entrar no meio disso, sem garantia, sem proteção, só com a própria escolha. E às vezes, é exatamente isso que muda o rumo de tudo. Tem decisão que não espera resposta, só exige coragem. E foi exatamente isso que tomou conta de Maria naquele instante, porque no momento em que ela viu o corpo da onça se preparar para o salto, tudo dentro dela entendeu que não havia mais tempo. Então ela apertou as pernas contra o cavalo e avançou com tudo. O som dos cascos quebrando o silêncio seco daquele lugar e fazendo o animal acelerar como se também sentisse o perigo no ar. E foi esse barulho repentino que fez a onça erguer a cabeça antes do ataque, mudando o foco por um segundo, o suficiente para que Maria chegasse até o homem que ainda estava sem entender o que estava acontecendo, olhando confuso, tentando reconhecer aquela movimentação inesperada. Mas antes que ele pudesse reagir, ela gritou com toda a força que tinha, mandando ele subir. E naquela voz não havia dúvida, não havia espaço para pergunta, só urgência, só medo real, só vida tentando sobreviver. O homem demorou um segundo para reagir, e esse segundo quase custou tudo. E porque o mato atrás dele se abriu de vez e a onça avançou sem esconder mais o corpo, rápida, baixa, direta, e naquele instante o olhar dele encontrou o perigo que vinha na direção dele. O corpo travou por reflexo, mas Maria já estava em cima, puxando o cavalo com força para o lado dele, estendendo o braço e praticamente arrancando ele do chão enquanto gritava novamente para ele subir. E ele se jogou sem jeito, sem equilíbrio, agarrando o braço dela com desespero e subindo de qualquer forma, batendo contra o corpo do cavalo e quase derrubando os dois. Mas Maria segurou firme, puxando como conseguiu enquanto o animal se agitava com o peso e com o medo do que vinha atrás. E veio, o salto da onça rasgou o espaço onde o homem estava segundos antes, caindo com força no chão e levantando terra. E aquilo não era mais uma ameaça distante, era perseguição, era caça em movimento. Então Maria não pensou mais, virou o cavalo com tudo e saiu pela trilha estreita, agora com o corpo do homem se equilibrando atrás dela, segurando com força na roupa dela enquanto tentava não cair, e o cavalo disparou, os cascos batendo forte contra a terra seca, levantando poeira, enquanto o vento começava a cortar o rosto de Maria, e o coração dela batia rápido demais, forte demais, como se quisesse sair do peito. O som da mata se quebrando atrás deles não demorou a aparecer, pesado, constante, e Maria não precisou olhar para saber, mas olhou mesmo assim e viu a onça correndo, firme, baixa, acompanhando o Kami.
Inho com uma facilidade assustadora, desviando dos obstáculos, mantendo a distância, não recuando em nenhum momento. E naquele instante, Maria entendeu que aquilo ainda não tinha acabado, porque agora eles eram a presa, e a onça não estava desistindo. O homem atrás dela respirava descompassado, o corpo ainda tremendo, tentando se segurar enquanto o cavalo corria, e o medo dele era visível no jeito que apertava a roupa dela, sem perceber, sem controle, só tentando não cair, e Maria sentia o peso da responsabilidade crescer. Porque agora não era só sobre ela, era sobre os dois. Era sobre continuar correndo mesmo quando o corpo começava a sentir o esforço, mesmo quando o cavalo já não respondia com a mesma força. A trilha parecia não acabar. O calor subia do chão, a poeira dificultava a visão, e o som atrás ainda estava ali. Mas aos poucos começou a diminuir, primeiro leve, depois mais distante, até desaparecer completamente. E Maria não confiou naquilo de imediato. Continuou por mais alguns metros, forçando o cavalo até onde ele ainda conseguia ir, até sentir que já não havia mais nada atrás. Então ela diminuiu e finalmente parou. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Agora carregava tudo o que tinha acontecido: o medo, a fuga, o risco, a vida que quase foi interrompida. Maria desceu devagar do cavalo, sentindo o corpo ainda tenso, as mãos levemente trêmulas, enquanto o homem descia com dificuldade, as pernas ainda falhando, tentando entender o que tinha acabado de viver. Ele passou a mão no rosto, respirando fundo, olhando ao redor, depois para ela, e não conseguiu falar de imediato, porque havia coisa demais dentro dele naquele momento. Se você não tivesse chegado, ele não terminou. Não precisava. Maria apenas olhou para ele, ainda com a respiração pesada. E naquele silêncio cheio de significado, ela entendeu que tinha feito algo que não tinha volta. Ela tinha colocado a própria vida em risco por alguém que nem conhecia. E agora, independentemente do que viesse depois, aquilo já tinha mudado alguma coisa dentro dela. Depois que o perigo passa, o corpo começa a sentir o que a mente ainda não conseguiu organizar. E foi assim que Maria ficou, em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, enquanto o coração ainda batia forte, aos poucos voltando ao ritmo normal. O homem também parecia perdido, olhando ao redor como se precisasse confirmar várias vezes que ainda estava ali, inteiro, vivo. E por alguns momentos nenhum dos dois falou. Apenas respiraram, apenas ficaram ali, deixando o tempo se encaixar de novo. Ele foi o primeiro a tentar dizer algo, mas a voz ainda saiu falha, como se as palavras não acompanhassem o que ele sentia. Então ele respirou fundo antes de falar o nome dele, João, de forma simples, direta, e Maria respondeu com o próprio nome. E aquele pequeno diálogo, tão básico, carregava mais significado do que parecia, porque era o começo de algo que nenhum dos dois tinha planejado. João ainda olhava para o caminho de onde vieram, como se tentasse entender como tinha chegado tão perto do fim sem perceber. Então, ele soltou um comentário baixo dizendo que conhecia aquela região, mas nunca tinha visto uma onça chegar daquele jeito, e Maria respondeu que ele não devia estar ali sozinho, e ele concordou com um leve movimento de cabeça, como quem reconhece o erro tarde demais. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio, não mais pesado, não mais sufocante. Era um silêncio dividido, e isso fazia diferença. Então João olhou para ela e disse que a casa dele não ficava longe dali, que ela podia ir até lá descansar um pouco e que ele precisava agradecer direito. E Maria hesitou por um instante, não por desconfiança, mas pelo cansaço acumulado, físico e emocional. Então ela aceitou. O caminho até a casa foi mais lento, o cavalo já não corria, apenas seguia no ritmo possível, e aquilo deu espaço para que a tensão diminuísse aos poucos. Quando chegaram, Maria percebeu na hora que era um lugar simples, pequeno, feito com esforço, sem luxo nenhum, mas com cuidado, e isso chamou a atenção dela, porque era diferente do abandono que ela tinha vivido. João trouxe água,
depois algo simples para comer. E só depois de algum tempo, quando o corpo já estava mais calmo, ele falou algo que mudou o rumo da conversa. Disse que já devia ter morrido fazia tempo, não com drama, não como exagero, mas como alguém que estava sendo honesto. Então explicou que vivia sozinho há anos, que a vida tinha ido esvaziando aos poucos, que as pessoas tinham ido embora e ele tinha ficado trabalhando, vivendo, mas sem se importar muito com o risco, e que naquele dia tinha percebido isso de verdade. Maria escutava em silêncio, porque aquela história não era tão diferente da dela, não nos detalhes, mas no sentimento, no vazio, na solidão, na sensação de estar vivendo sem realmente ter alguém. Então, quando João disse que ela tinha mudado isso naquele momento, que ela tinha feito diferença, Maria sentiu algo diferente, algo que fazia tempo que não sentia. Reconhecimento sem cobrança. Ela respondeu que só fez o que precisava, mas a voz já não era tão firme e João não discutiu. Apenas disse que mesmo assim pouca gente faria. E aquela frase ficou, porque Maria sabia que era verdade. E aos poucos ela começou a perceber que aquele homem não falava para impressionar, não falava para controlar, falava simples, direto, sem intenção escondida, e isso era novo para ela. Depois de um tempo, João disse que ela não precisava ir embora naquele dia, que podia ficar ali até decidir o que queria fazer. E deixou claro que não era obrigação, que não estava exigindo nada, apenas oferecendo um lugar. E mais do que isso, oferecendo escolha. E isso para Maria era algo que mudava tudo. Ela não respondeu na hora, mas por dentro já sabia. Alguma coisa tinha mudado. Não por causa do perigo que enfrentou, mas por causa do que encontrou depois dele. Porque às vezes não é o risco que transforma a vida da gente. É o que a gente encontra depois de sobreviver a ele. Tem coisa na vida que não acontece por acaso. Mas a gente só entende isso depois que tudo já passou. E Maria começou a perceber isso nos dias que vieram depois daquele encontro. Porque o que tinha sido só um momento de risco acabou se tornando um ponto de virada silencioso. Daqueles que não fazem barulho, mas mudam o rumo de tudo por dentro. E pela primeira vez em muito tempo, ela não acordava com aquele peso no peito. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque algo dentro dela já não estava mais no mesmo lugar. Ela decidiu ficar ali por alguns dias, não como alguém que estava sendo acolhida por obrigação, mas como alguém que escolheu ficar. E isso fazia diferença, porque cada movimento que ela fazia naquele lugar era dela. Cada ajuda que oferecia, cada tarefa simples que dividia com João, tudo carregava um tipo de liberdade que ela nunca tinha experimentado de verdade, e mesmo sendo uma vida simples, difícil, cheia de esforço, ainda assim era mais leve do que qualquer coisa que ela já tinha vivido sob decisão dos outros. João não pressionava, não perguntava demais, não tentava definir o que ela deveria fazer, ele apenas estava ali, presente. Com aquele jeito calmo de quem já tinha entendido que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez, e isso foi criando espaço dentro dela, espaço para respirar, para pensar, para existir, sem medo de estar errando o tempo todo. As conversas entre os dois foram acontecendo aos poucos, sem pressa, muitas vezes começando com coisas simples. E terminando em silêncio, mas um silêncio que não incomodava, que não apertava, que não exigia nada. E Maria começou a perceber que aquilo era raro, porque na maior parte da vida dela o silêncio vinha acompanhado de tensão, de julgamento, de expectativa. Mas ali não. Ali o silêncio era só presença. Com o passar dos dias, Maria começou a se reconhecer de novo. Não como filha de alguém que a expulsou, não como alguém que precisava provar valor o tempo todo, mas como alguém que podia simplesmente ser. E isso foi mudando o jeito que ela se via, o jeito que ela falava, até o jeito que ela olhava para o futuro, porque pela primeira vez ela não sentia que estava sendo empurrada para um caminho, ela estava escolhendo. Certo fim de tarde, enquanto o sol caía devagar atrás da vegetação seca e o céu ganhava aquele tom alaranjado que só o interior tem, Maria ficou em silêncio olhando o horizonte, pensando em tudo o que tinha acontecido, no dia da fuga, no risco que correu,
na vida que deixou para trás. E percebeu que, mesmo sem planejar, tinha encontrado algo que nunca teve de verdade. Um lugar onde não precisava se diminuir para caber. João estava por perto, sentado, também em silêncio, respeitando aquele momento dela. E depois de algum tempo ele falou, não com pressa, não como quem quer uma resposta imediata, mas como quem apenas coloca uma possibilidade no ar. Disse que ela não precisava ir embora se não quisesse, que podia ficar ali, não como alguém que devia algo, mas como alguém que ele queria por perto. E naquela frase não tinha pressão, não tinha cobrança, só verdade. Maria não respondeu de imediato, porque não era uma decisão leve, mas também não era difícil como antes. Ela olhou para ele, depois para o lugar, depois para si mesma, e percebeu que não estava mais fugindo de nada, estava escolhendo ficar, e isso era diferente de tudo que ela já tinha vivido. Ela soltou um pequeno sorriso, discreto, mas verdadeiro, e assentiu de leve, e naquele gesto simples havia mais decisão, ou do que qualquer palavra poderia carregar, porque naquele momento Maria não estava aceitando um destino imposto, estava construindo o próprio caminho. E às vezes, é só isso que a vida precisa para começar a dar certo. Tem gente que acha que coragem é enfrentar aquilo que dá medo. Mas às vezes coragem é escolher um caminho novo mesmo sem saber exatamente onde ele vai dar. Maria se arriscou para salvar alguém sem pensar no que podia acontecer depois. E acabou encontrando algo que não estava procurando. Um lugar onde ela podia existir sem ser controlada. Sem ser forçada a viver uma vida que não era dela. Porque no fim das contas, a vida não muda quando tudo dá certo. Ela muda quando a gente decide não continuar vendo do jeito que estava errado. E foi assim que tudo começou para Maria, não no momento em que ela fugiu, nem no momento em que enfrentou o perigo, mas no momento em que decidiu pela primeira vez viver a própria vida.